Sabe quando um condenado pela justiça entra com recursos e mais recursos para nunca ser preso? A gente se acostumou a ouvir falar disso agora com o caso do ex-presidente Lula e também tantos outros políticos que tentam adiar a prisão usando esses recursos na justiça. Isso pode acabar. Um projeto que está na Comissão Especial da Câmara dos Deputados começa a ser analisado hoje. É o novo Código de Processo Penal. Há quem discorde dessa proposta. É o caso, por exemplo, do Ministério Público e a gente vai saber por quê no CB Poder, que já está no ar. Correio Brasiliense, TV Brasília apresentam mais uma edição ao vivo do CB Poder. Estamos também em transmissão simultânea ao vivo pelo Facebook do Correio Brasiliense, onde você pode mandar a sua pergunta ou deixar o seu comentário. Hoje, Leonardo Cavalcante e Denise Rotenburg estão aqui para receber o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcante. Muito bem-vindo ao CB Poder. O senhor chegou a dizer que caso esse novo Código Penal que está agora comece a ser discutido já estivesse em vigor, a Lava Jato não teria existido. Por quê? 5 anos depois do Congresso Nacional ter discutido a proposta de emenda constitucional 37, aquela que dizia que só a polícia poderia investigar, e ela foi derrotada amplamente com apoio popular. Nesse meio tempo, o Supremo Tribunal Federal discutiu essa matéria e pacificou, dizendo que o Ministério Público pode investigar. 5 anos depois, no artigo 18 desse novo código, o deputado João Campos, que é delegado de polícia, vem e traz de novo uma matéria que já devia estar superada, dizendo que o Ministério Público só poderia investigar suplementarmente. Só que de lá para cá aconteceu a Lava Jato, como você colocou muito bem. E a Lava Jato, ela foi feita no modelo de forças-tarefa, que ou o Ministério Público, em alguns casos, investigou sozinho, mas na enorme maioria deles foram investigados em conjunto, Ministério Público e Polícia, força-tarefa. Esse modelo estaria inviabilizado se o código, tal como escrito pelo deputado João Campos, proposto pelo deputado João Campos, valesse. É algo que já foi discutido há muitos anos atrás, que a sociedade já percebeu que é uma posição meramente corporativista, que não tem nenhum sentido de exclusividade de uma categoria de policiais para investigar e que só prejudica a eficiência. Então, eu acho que é algo que o deputado João Campos tem que explicar para o país, porque eu quero ser justo de dizer que nunca vi nenhuma manifestação do deputado João Campos, que é delegado de polícia, contra a Lava Jato. Ele sempre disse que era a favor, sempre se movimentou a favor, como outros que são da categoria dele. Então, eles têm que explicar ao país, se eles são a favor da Lava Jato, por que querem acabar com o modelo da Lava Jato. No novo Código Penal, além de restrições a essa questão de entrar com inúmeros recursos para adiar e protelar uma decisão da Justiça, também traz que só a polícia pode investigar. No artigo 18, exatamente isso. O problema, então, para o Ministério Público seria o artigo 18. Não, nós estamos analisando o código, ele tem algumas outras coisas que poderia ter avançado. Mas é importante dizer o seguinte, você chamou a atenção dessa matéria, nós chamamos, porque ela é quase absurdo, depois de tanto sucesso da Lava Jato, você voltar a essa discussão. Mas tem outros itens. Entre eles o seguinte, o inquérito policial é uma figura que, tal como nós a conhecemos no Brasil, existe há 150 anos, atrasada, burocrática, porque gira toda em torno de uma figura só, que é o delegado de polícia. Teoricamente, só ele pode praticar atos. Todos os atos têm que ser submetidos a ele, como se ele fosse um juiz dentro de um processo. O senhor falou que o deputado João Campos apoia a Lava Jato, mas a gente tem ouvido todos os políticos, independentemente de partido, eles dizem, nós apoiamos a Lava Jato, mas na hora tenta-se fazer alguma coisa nos bastidores para tentar dar uma puxada de tapete na Lava Jato. Como é que o Ministério Público vai fazer agora para evitar mais essa puxada de tapete? O senhor disse que vem esse artigo 18, tem outros pontos também do Código de Processo Penal. Já existe algum movimento, uma ação popular, como foi no caso das 10 medidas que não chegaram sequer a sair do papel? Denise, nós temos que ter sempre o cuidado, a atenção e chamar a atenção da sociedade para o que acontece. Assim como aconteceu lá atrás com a PEC 37, como aconteceu com a Lei de Abuso de Autoridade, que começou no Senado Federal, com uma proposta muito pior do que a que acabou saindo do Senado. Nós, ao chamarmos a atenção, contamos com vocês da mídia, contamos com a opinião da população, serve de aquela famosa história de que nada é melhor detergente do que a luz do sol. Quando a luz do sol entra,
o Congresso Nacional tende, e eu acho que não é nada de errado nisso, a ceder às pressões populares, às propostas corretas e a gente evitar que essas coisas aconteçam. A mesma coisa vai ter que acontecer agora no CPP. No meio de propostas que são corretas e de necessidade de um novo do Código, tem alguns artigos que são profundamente retrógrados. Esse artigo 18 é um deles, ao manter uma forma de investigação que não é usada mais em nenhum lugar do mundo, que é extremamente burocrática. O Brasil tem índices de resolução de crime absurdamente ruins, 8% em crimes de homicídio, uma coisa absolutamente ridícula em padrões internacionais, e perde-se a oportunidade de modernizar porque uma categoria de policiais, e apenas ela, os delegados, querem manter o seu status. Agora, essa guerra entre delegado de polícia e Ministério Público não vai acabar nunca, procurador, porque a gente tem, por exemplo, algumas outras discussões. Tipo, quem tem, de fato, condições de direito e legitimidade de fazer as colaborações premiadas, que é uma coisa que está sendo discutida no Supremo. A impressão que tem é que tem uma briga e uma guerra de gato e rato entre Ministério Público e Polícia Federal, pelo menos em alguns setores das polícias, que essa guerra vai sendo empurrada pela barriga o tempo todo, né? Eu acho, Leonardo, que isso tem que passar de fato. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte, do lado do Ministério Público, na enorme maioria dessas discussões todas, estão todas as demais categorias policiais. Policiais militares, peritos de polícia civil, agentes de polícia, só os delegados estão defendendo o seu status, porque é uma categoria que, com todo respeito, com a estrutura que tem aqui de bacharéis em direito dirigindo uma investigação, não existe em nenhum lugar do mundo. E eles querem se preservar com essa estrutura. Na minha visão, é um grande erro. Eles são chefes de polícia. O chefe de polícia, em qualquer lugar do mundo, é uma categoria extremamente valorizada e tem que ser. Tem que ganhar bem, tem que ter valorização social, tem que ter muita técnica. Eles não precisam serem categorias jurídicas, como eles pretendem ser, para serem a categoria superior da polícia. Na hora que eles compreenderem isso, que eles não são juristas, são, na verdade, policiais, como os outros, nós resolveremos o nó górdio disso. E eles se unirão a todos os outros policiais e a todas as outras forças de segurança para modernizar a forma de investigar no Brasil. Eles pretendem que a investigação continue retrógrada, que a investigação continue parada. E eu digo isso com muita infelicidade. Esperava agora ver no relatório do deputado João Campos, por exemplo, que é delegado de polícia, insista-se, que uma série de modernizações que eram possíveis de serem apresentadas. E eu sempre insto todos os delegados o seguinte: olha, vocês são os chefes das investigações, ninguém melhor do que vocês para apresentar propostas de modernização, mas uma oportunidade atrás da outra, eles fazem exatamente o oposto. Querem manter a estrutura de 150 anos para poder se manterem como categoria jurídica. O senhor pode explicar para a gente como é que está hoje a discussão no Supremo em relação a quem tem a legitimidade de de administrar, de trabalhar com a colaboração premiada, que é uma discussão que está tendo agora? É verdade. Essa é outra questão que eu julgo como uma falsa questão, uma falsa polêmica no grau que foi colocada. E explico por quê. Todo o problema vem do seguinte: a colaboração premiada, ela, ainda que feita durante a investigação, ela é feita para para dar resultado durante o processo penal. O titular do processo penal é o Ministério Público. Então, toda a polêmica vem do seguinte: eu, pelo menos, é uma visão minha, visão da NPR, não vejo nenhum problema de uma colaboração ser iniciada pela polícia. E eu posso lhe garantir, como procurador criminal que eu sou, e tenho os delegados que já atuaram comigo, são testemunha disso, que nós sempre atuamos junto, em conjunto e valorizando o trabalho da polícia. Então, vou lhe dizer que facilmente, em 95%, 98% dos casos, vai haver acordo de posições entre a polícia e o Ministério Público. Aquele caso realmente cabe uma colaboração ou não cabe. O problema está nos 2%, 5% de divergência. Quando há essa divergência, nós insistimos que tem que prevalecer a posição do Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público é melhor, porque o Ministério Público é mais ciente? Não. Simplesmente porque aquilo vai resultar dentro do processo. E dentro do processo, quem atua em nome do Estado é o Ministério Público. Não é nenhuma novidade. É a mesma coisa que acontece na denúncia. Se a polícia vem com um inquérito, por exemplo, com 20 indiciados, ou seja, 20 pessoas que o delegado apontou como responsável pelo crime. E eu, Ministério Público, responsável pelo caso, digo: olha, doutor, eu concordo com 18, mas esses dois aqui eu não vou denunciar. Prevalece a opinião do Ministério Público, porque na hora de denunciar do processo é o Ministério Público que representa o Estado. Então, é apenas isso. A polêmica vem apenas na insistência de que uma colaboração
pudesse vigorar sem a opinião do dono da operação penal, o que pode criar situações absurdas. Você pode assinar uma colaboração, você, como delegado, com alguém que eu acho que não vou nem denunciar. Um caso foi Antônio Palocci, né? Que essa delação que está aí até hoje, nessa confusão que não se resolve. Eu conheço alguns outros. Tem o caso do Marcos Valério, lá de Minas Gerais. Tem o caso de um dos publicitários. Um dos marqueteiros do PT, né? Exatamente. Que foi feito pela polícia sem o Ministério Público concordar e estão pendentes no Supremo. Cria uma situação absurda. Eu queria dizer, mais do que uma questão de quebra de braço, é uma situação teratológica, porque se o dono da ação penal, dono no sentido de representar o Estado, que é o Ministério Público, não concorda com aquele benefício, como aquilo vai dar resultado no processo? E essas acusações que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, fez ao Ministério Público, inclusive na sessão do dia 4, ele depois se referiu de novo ao caso do procurador Marcelo Miller. Como é que a NPR está lidando com essas denúncias envolvendo procuradores aí, com essa sombra que tenta se jogar sobre o trabalho do Ministério Público? Eu acho que falar de sombra por conta de um ou outro caso isolado é uma coisa muito complicada. O ministro Gilmar quando faz os seus argumentos, são argumentos genéricos com quem a gente não pode concordar. Quero lembrar o seguinte, o caso do Dr. Marcelo Miller, que não é mais procurador, por opção própria saiu da carreira, mas ele ainda era quando já trabalhava. Perfeitamente. E está sendo apurado e não iniciou a apuração de qualquer ilícito feito pelo Dr. Marcelo Miller por representação de quem quer que seja. Assim que foi percebido, foi determinada a apuração pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O Ministério Público Federal não passa a mão na cabeça de ninguém, mesmo que seja uma pessoa que tinha acabado de sair dentro da própria carreira. Dr. Rodrigo Janot, assim que aquilo foi revelado, chamou vocês, chamou a público, tá? Ficou até numa posição difícil do ponto de vista político. Olha, eu estou reconhecendo que o sujeito que trabalhou aqui na minha equipe, tá? Pode ter participado dessa ou daquela forma, está sendo apurado, colocou-se em dúvida, deu a cara ao debate exatamente no instante que aconteceu. Ninguém passa a mão na cabeça. Tá? O ministro Gilmar, com todo respeito, e agora, ontem houve a manifestação da doutora Raquel Dodge sobre isso, ele está tomando umas atitudes que, no mínimo, questionáveis, para não dizer estranhas. Por exemplo? Semana passada, a segunda turma, e o ministro Gilmar acabou sendo como relator, definiu que ia fazer uma investigação sobre o uso de algemas no transporte do ex-governador Sérgio Cabral. E abriu um inquérito no próprio Supremo. Olha, no sistema brasileiro, juiz não faz investigação, quem faz investigação é o Ministério Público. Ainda que fizesse a investigação, não pode ele determinar para abrir para ele só. Se algum procurador recebesse uma informação, Leonardo passa uma informação para mim, e eu mandasse abrir uma investigação, distribuísse para mim próprio, seria irregular. Agora, um juiz escolher que vai fazer a investigação é outro absurdo. E o terceiro, ainda que isso tudo pudesse ser ultrapassado, não é da competência do Supremo Tribunal Federal. Porque não há nenhuma autoridade. Qual é o ministro de Estado, deputado, senador, que são as pessoas que são julgadas no Supremo, que está envolvido nesse caso? Nenhum. Então, com todo respeito, o ministro Gilmar só mostrou com essa atitude de abrir esse inquérito, como com essas acusações genéricas, que está preferindo fazer o que eu não posso dizer de outra forma, ataques políticos muito mais do que uma questão jurídica. Então, no caso do Dr. Marcelo Miller, isso está sendo investigado e será investigado e levado até o fim, doa quem doer, porque o Ministério Público não investiga olhando a quem, seja um dos seus, seja quem quer que seja. Ninguém vai ser perseguido, mas também ninguém é protegido, nem ninguém está acima da lei. E quem pode frear ações como essa do ministro Gilmar Mendes, se trata-se, por exemplo, do STF? No caso específico desse daí, foi a doutora Raquel Dodge soltou uma manifestação ontem, muito sólida, muito serena, mas firme, dizendo o seguinte, olha, quem tem que cuidar de uma possível acusação é o Ministério Público Federal e eu estou pedindo o arquivamento disso aí. Porque era absolutamente descabido continuar. Em algumas outras situações tem que ser votado pelo próprio plenário, nós já chegamos a dizer isso. O ministro Gilmar, ele tem uma história no Supremo e tem estofo jurídico que tem que ser, o Brasil inteiro tem que reconhecer. Agora, algumas atitudes dele como essa só podem ser discutidas pelos seus pares no Supremo. Então, respondendo a você, quem é que pode controlar o ministro Gilmar? O próprio Supremo. Tá? Não há ninguém mais que possa tomar a frente de uma situação como essa. E quem controla o Ministério Público, procurador?
o Ministério Quem fiscaliza o fiscalizador nesse caso? Leonardo, tem acusações de questões políticas, de jogo político. Como é que o senhor avalia essas questões? Eu não vejo o jogo político. Eu acho engraçado quando se fala... Vou começar. Só para complementar aqui, até o próprio ex-procurador-geral, Rodrigo Janot, é acusado, inclusive, de apresentar uma denúncia, aquela segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, de uma forma que não... Ou seja, que não dava para ele ter apresentado aquela denúncia da forma que ele fez, usando fatos ocorridos antes dele assumir a presidência da República, de fato. No espaço de 10 dias, aproximadamente isso, eu tive que fazer 3 notas diferentes rebatendo argumentos de que atitudes A, B de colegas do Ministério Público Federal tinham sido políticas. Uma declarações do presidente Temer e da sua assessoria, outra do deputado Jair Bolsonaro e a terceira do presidente Lula. Olha, eu sempre digo, o só fato de que todas as forças políticas estão dizendo que existe uma conspiração política do Ministério Público contra ele já mostra, com todo respeito, a tolice do argumento. Mas essa o Ministério Público dessas... não tem agenda política. O que existe em todas as esferas é cumprimento e execução da sua missão constitucional. E aí eu vou responder ao Leonardo, me permita, com um comentário do seguinte. O Ministério Público é um órgão suplicante. Nós não temos força nenhuma de determinar coisa alguma. Nós só temos a caneta. O nosso principal controle, primeiro controle, é o Poder Judiciário. Cada vez que a gente tem, você diz, olha, o Ministério Público é muito forte porque ele propõe, ele tem um papel perante o Poder Judiciário, mas não somos nós que decidimos. E isso é uma forma inteligente do nosso sistema, mais de 100 anos, que é assim que se é feito nos sistemas do mundo. O Judiciário dá a última palavra, ele sim é um poder da República, mas ele é inerte. Ele precisa que alguém leve as causas perante ele. Quem leva as causas em nome da sociedade, perante o Supremo Tribunal Federal ou o Poder Judiciário, é o Ministério Público. Então essa é a nossa força, é o nosso principal controle. Mas além disso, nós temos o Conselho Nacional do Ministério Público, temos vocês da mídia, temos a opinião pública controlando, e eu acho que isso é extremamente saudável. Nós temos transparência e temos que ter transparência nas atitudes, e se cobranças vêm, nós temos que enfrentá-las de maneira calma, altaneira, e se qualquer erro tiver acontecido, tem que ser corrigido. O senhor falou em três forças políticas aí. Qual o risco dessas forças políticas se juntarem, tentarem aí coibir ou amordaçar o Ministério Público? Já tentaram outra vez com uma lei da mordaça, sim, que terminou não aprovada, né? Mas o senhor não teme aí que, diante desse ímpeto do Ministério Público de investigar aí com correção todo o espectro da política, eles não acabem se juntando lá na frente para tentar segurar o Ministério Público? Isso aconteceu em outros sistemas do mundo. Esse é o caso sempre falado do Mãos Limpas, quando a Operação Mãos Limpas na Itália, lembrando a todos que no Mãos Limpas da Itália, os 2 grandes partidos da Itália do pós-guerra, a Democracia Cristã e o Partido Socialista, foram ambos atingidos, as suas principais lideranças foram presas, exiladas ou se exilaram. Aquilo foi algo muito forte e o sistema reagiu com leis que coibiram novas operações no limpo, ou seja, prejudicaram a capacidade de atuação. Esse risco existe. E nós sempre chamamos a atenção de que precisamos muito do apoio da população, precisamos muito do apoio da mídia para nos ajudar a conversar com o Congresso, ao Poder Legislativo, para que isso não ocorra. Esse risco sempre existe, nós temos que estar sempre atentos a ele. Mas, com o risco ou sem o risco, o Ministério Público e o Poder Judiciário e os órgãos de Estado, porque tem várias investigações dessas que passaram por COAF, que passaram por Receita Federal. Nós temos uma burocracia pública, no bom sentido da palavra burocracia, técnica, concursada, independente. Tá? Então, o Estado brasileiro tem uma responsabilidade a cumprir. O Ministério Público tem uma responsabilidade a cumprir e vai continuar cumprindo dentro da sua missão constitucional de maneira isenta, técnica e de acordo com a lei. Por falar em risco, a questão da segunda instância ainda há risco ou o senhor acha que depois de alguns sustos em relação ao Supremo na semana passada, essa questão está pacificada ou não? Ou ainda existe a possibilidade, de fato, de se rever a questão da prisão em segunda instância? Né? Eu gostaria muito que estivesse pacificada, Leonardo, mas eu não posso dizer que está completamente... Não pode ser tão otimista. Porque os ministros que formam a minoria do Supremo, o ministro Marco Aurélio já deu declarações sobre isso, por exemplo, mas eu acredito que não seja só ele, insistem
em que vão manter nas suas decisões monocráticas posições contrárias e que vão levar em algum momento a matéria a ser apreciada de novo para o plenário. Mas apenas o caso de definir o que é transitado em julgado no texto constitucional, deixar isso mais claro num projeto de lei, implementar alguma coisa nesse sentido? Eu já ouvi isso, eu estou dizendo que eu já ouvi isso essa semana, de alguns parlamentares. Seria uma solução, essa discussão já existiu, mas nós entendemos que ela não é necessária. Ela pode ser feita para, se isso resolve, para pacificar para alguns. Nós sempre entendemos, e é bom lembrar, vocês mesmos sabem disso e a população, de que até 2009, ou seja, já tinham passado 21 anos da Constituição, a interpretação do Supremo era a mesma que estava agora, que passou a vigorar de novo a partir de 2016. Porque nós entendemos que o texto constitucional, ao falar e as leis, que os recursos aos tribunais superiores não têm efeito suspensivo, eles já dão a lógica de que, encerradas as instâncias ordinárias, onde se analisa as provas, você pode executar a pena, como é em todo lugar do mundo. A grande dificuldade dos defensores dessa discussão do trânsito em julgado, que, com todo respeito, eles fogem da questão, inclusive alguns ministros respeitabilíssimos do Supremo, como o ministro Celso de Mello, que é uma das esteios morais do país, mas que, com todo respeito, nos seus longos votos, ele jamais enfrenta o direito comparado. Se a presunção de inocência tem a extensão que o ministro Celso quer dar e que outros querem dar, por que existe presunção de inocência no mundo inteiro e só o Brasil é que foi com essa história que vai até o Supremo? Na maior parte dos países do mundo, e países com democracias mais antigas, mais sólidas que o Brasil, os países da Escandinávia, Alemanha, Portugal, Espanha, Estados Unidos, Canadá, a regra é a detenção a partir da primeira condenação. A condenação em primeira instância, nem sequer a segunda instância se espera. Mas no Brasil, o ministro Gilmar, por exemplo, está dizendo, voltando a ele, sempre ele, né, o polêmico, mas ele começa a dizer que no Brasil a gente precisa ter essa questão porque já existe hoje a prisão preventiva, que tem muitos ali da Lava Jato, segundo ele, presos preventivamente e algumas com já bastante tempo. Como é que... O ministro Gilmar mudou de ideia 3 vezes isso em 2 anos. Então, na sua encarnação anterior, que é há poucos meses atrás, ele dizia exatamente o contrário. Dizia a mesma coisa que eu falei aqui agora, que todos os países do mundo, que ele citava com o seu cabedal jurídico, que é significativo, com muito mais competência do que eu fiz aqui, os países em que isso não era necessário esperar até a última instância. A questão da prisão preventiva é diferente. A prisão preventiva, ela existe em razão do processo e ela, agora, ao mesmo tempo, a questão de discutir o prazo dela sem olhar como é o processo é uma coisa muito complicada. E foi discutido agora de novo no caso do ministro Palocci e o Supremo, por boa maioria, disse que deveria ser mantida a prisão preventiva. Se o ministro Palocci, ex-ministro Palocci, está preso há mais de 1 ano e meio, 2, eu não me lembro bem. 1 ano e meio. O fato é que as circunstâncias que provocaram a prisão preventiva ainda estão presentes. E o processo é complexo, e às vezes é complexo porque a própria defesa o torna complexo também. A defesa faz solicitações que demoram a ser atendidas e tal. Isso tudo é levado em conta. Isso também leva em conta, desculpa. Por favor, pode seguir, Léo. Isso leva em conta também a questão de delação, porque, por exemplo, Palocci está preso na carceragem da Polícia Federal, onde hoje, no prédio, está o presidente Lula. E muito se diz que, na verdade, é por conta... Os presos da Polícia Federal, não no caso do Lula, mas no caso do Palocci especificamente, de que é uma questão de que estaria ainda em negociação de delação. Isso faz sentido na avaliação do senhor? O ministro Palocci, pelo que se noticiou várias vezes, eu não trabalho internamente dentro do processo, mas vamos raciocinar nós que já vimos essa cena várias vezes na Lava Jato. Se falou várias vezes que ele estava próximo a assinar um acordo e esse acordo foi desmentido. Lembre-se sempre que o seguinte, o acordo de colaboração premiada tem regras postas na lei. Ninguém pode escolher o que fala ou o que não fala. Às vezes o impedimento principal é esse. Não estou me referindo especificamente ao ministro Palocci, mas a impressão que dá. É o seguinte, olha, ele tem que falar tudo. Nada que ele conheça dos fatos criminosos ele pode omitir. Ele não pode escolher, vou falar só sobre o sistema financeiro e vou deixar o PT de fora. Né? Os que escolheram têm a consequência foi o que aconteceu com a JBS. Ela resolveu, ela cometeu ali várias coisas que ela sabia que eram ilícitas, ela não contou, omissão, situações em que ela mentiu, que também não é possível, e ainda por cima o terceiro fato, que é crimes cometidos depois do colaboração premiada. Nenhum desses 3 são admitidos pela lei.
Então, é que fique muito claro para a população, e foi até didático, para a população aprender, para os agentes também compreenderem, de que a colaboração premiada tem leis e o Judiciário e o Ministério Público levam a sério. Ou seja, se você não cumprir, se foi pego que você omitindo uma informação, por exemplo, que se descobre depois que você sabia daquele crime e não contou, ficam as provas todas que você entregou para o Estado ficam, como está ficando no JBS, e o seu acordo cai, você vai cumprir sua pena. O que está em jogo nesse caso da prisão em segunda instância na avaliação do senhor? Porque a base dos condenados no Brasil, às vezes, não tem nem chance de chegar à segunda instância. Verdade. A gente tem exemplos aqui no interior de Goiás que o cara não consegue chegar até pelo deslocamento que ele tem que ir para a comarca ou coisa parecida. Na avaliação do senhor, o que está em jogo? É uma defesa de poderosos que têm poder em relação ao que está sendo discutido hoje, debatido no país, em relação à segunda instância? Desculpe ser tão direto na pergunta, mas eu preciso... Eu lhe respondo de maneira direta, concordo com você. O ministro Barroso soltou uma frase do julgamento há 2 semanas atrás, muito feliz, diz o seguinte: deixem os pobres fora dessa discussão. Que é aquela colocação que você fez muito corretamente. O pobre no Brasil, aquele que está maciçamente no sistema prisional por pequenos furtos, por tráfico de droga, por algum crime violento inicial, ele já está preso desde o início do julgamento. Então, o que há na discussão no Brasil é um sistema jurídico que foi montado durante muitos anos para não funcionar contra as suas elites. E que agora, pela primeira vez, está se chegando perto da elite ser punida e há uma reação, tá? Baseada em argumentos jurídicos que, com todo respeito, não se sustenta perante o direito. Agora, essa mesma elite reclama muito, a gente vive ouvindo isso lá dos parlamentares, né, Léo? Eles reclamam muito a demora nas investigações. Eles falam, poxa vida, eu estou aí investigado há 5 anos, 6 anos, a eleição está chegando e a pessoa vai para a eleição sem saber se é culpado, se é inocente. Essa semana, 2 do PP tiveram os pedidos foram inocentados no Supremo Tribunal Federal ontem, se não me falha a memória, 2 deputados. E como é que fica essa questão? Porque também tinha que ter um prazo aí, né? Fica aquele inquérito lá, anos e anos e anos, o sujeito não sabe se é culpado, se é inocente, a população fica sem saber, ele diz, eu estou me defendendo. Como é que resposta é possível dar aí? Vai se ter uma resposta antes da eleição? É sempre o ideal que você tenha a investigação e o processo andando de uma forma mais célere possível. Mas não é o que a gente vê. Não é, mas você tem que ver o seguinte, o judiciário, e aí eu vou até começar pelo Poder Judiciário, já há muitos anos, inclusive o ministro Gilmar como presidente do CNJ, trabalhou muito nisso, começou a elaborar, e o ministro Peluso depois dele, começou a elaborar metas para o Poder Judiciário, que entre elas, que atingiu também o Ministério Público, é o seguinte, olha, os processos que têm mais de 5, 6 anos, os inquéritos, têm que ser dado prioridade, ser resolvido. Em larga medida, isso funcionou para melhorar muito a situação dos inquéritos antigos, dos processos que estavam lá a perder de vista. A ineficiência do sistema é um fato que tem que ser combatido, não pode ser aceito por ninguém. O que tem que se perceber, fazendo o link com as suas 2 perguntas, é o seguinte: a tal história do cumprimento de pena a partir da segunda instância, em conjunto com uma outra jabuticaba que só existe no Brasil, que é a tal da prescrição retroativa, elas estimulam o sistema a não funcionar. Elas são as culpadas pelo sistema demorar. Por quê? O Brasil é o único lugar do mundo que, com cada combinação dessas 2 coisas, você recebe um processo criminal contra você, sendo inocente ou sendo culpado, você vai querer que o processo demore o mais possível. Nenhum lugar do mundo é assim. O processo criminal é algo que ninguém quer estar nas costas. Claro. Mas aqui no Brasil, e um advogado com honestidade de propósito vai lhe dizer a mesma coisa que eu, como o ministro Barroso, que foi advogado a vida inteira, já disse em entrevistas, inclusive no Correio Brasiliense, uma entrevista excelente que eles fizeram, disse com todas as letras exatamente isso. Aqui no Brasil, faz parte do sistema de defesa você postergar. Porque você pode ganhar o processo só com o atraso. Mas está começando a mudar, né? A gente vê. O fato, não, mudará com a prisão de segunda instância, com a cumprimento a partir de segunda instância, e se você derrubar de vez a prescrição retroativa, que ela ainda está vigorando no Brasil. Porque, por enquanto,
o estímulo de você ficar dentro do sistema. Então, quanto mais recursos, mais entope o sistema, mais o sistema tem dificuldade de digerir aquele processo. Não estou dizendo que com isso que não existe ineficiência de todos, inclusive do Ministério Público, do sistema, já comentamos aqui, problemas de ineficiência da polícia e do judiciário. Isso tem que ser combatido, tem que ser melhorado, está melhorando, mas sem melhora nesse sistema processual, nessas questões que a gente está falando, não vai haver uma mudança estrutural. Procuradora, a gente vai fazer agora um intervalo. No próximo bloco, a gente vai tratar de um assunto que é uma polêmica instalada aqui no DF, que envolve Ministério Público, Hospital da Criança e Governo do Distrito Federal. Até já. Conheça hoje mesmo a nova Santa Fé, com uma estrutura ainda mais moderna para o seu carro ficar novo de novo. O que você talvez não sabe é que a Santa Fé, parceira premium das principais seguradoras do país, presta também serviços de mecânica com garantia, excelentes preços e condições de pagamento. Gosta de promoção? Quem não gosta, né? Revisão básica durante este mês a partir de 3 vezes de apenas R$ 99,00 no cartão de crédito. Santa Fé, seu carro novo de novo. Olha quanta gente feliz. Todas elas fizeram implante guiado por computador na Clínica Venera. Faça como as mais de 3.000 pessoas satisfeitas. Venha para a Venera e volte a sorrir de verdade. Não é mesmo, Dr. César? Isso mesmo, Sabrina. A técnica de implantes guiados da Venera permite uma recuperação muito rápida, pois dispensa o uso do bisturi. O implante passa somente por uma pequena perfuração na gengiva, sem cortes. Venera, agora você pode sorrir de verdade. Casa das Camisetas, a melhor fábrica de camisetas promocionais do Brasil. Camisetas personalizadas para empresas, eventos, publicidades, a partir de 30 unidades. Acesse agora o site e faça seu orçamento. Camisetas promocionais com qualidade, agilidade, menor preço e o melhor atendimento sempre. casadascamisetas.com.br. Central de Vendas 3968-9700. Ah, Portugal, saudades de andar de mãos dadas com meu avô, dos abraços da minha mãe, dos conselhos do meu pai e principalmente da comida da minha avó. Os meus valores foram construídos ao redor de uma mesa farta. Aqui no Tejo, eu sinto que me conecto com o que há de mais puro em mim e sempre penso em ir na cozinha para verificar se realmente não é a minha avózinha que está a cozinhar. Ah, Tejo. Valeu a espera. E você é nosso convidado para dirigir o Tivoli. O SUV coreano com design italiano, que combina com seu estilo prático e charmoso de ser e viver. Sábado, 21 de abril, a partir das 9 horas, na Dragon Motors Aeroporto. Dragon Motors, paixão por inovação. Vila Velute, hotel, spa e convenções. BR-060, quilômetro 23, sentido Goiânia. Compacto, completo e bonito de verdade, só o Kwid. Preço especial TK Renault no Cia Trechum. Apenas R$ 25.990, mais 10 parcelas de R$ 500 no cartão de crédito. Sandero Vibe 1.0 2018, completão de 50 mil por R$ 45.990 com taxa zero. Este mês você ainda compra Captur e Oroch sem juros. E o premiadíssimo Sandero Stepway com taxa zero e só aqui na TK Renault. Eu, o gerente Marcelo, vou te dar R$ 3.000 de bônus. Oferta de verdade, só a TK faz. Então, quer fazer o melhor negócio da sua vida? Invista num imóvel Paulo Otávio. Aqui você fala com quem tem 43 anos de mercado, equipe exclusiva de atendimento ao cliente, engenheiros prontos para tirar dúvidas e garantia de assistência técnica. Tudo isso só na Paulo Otávio. Ligue 3340 1111.
CB Poder de volta. Hoje a gente recebe o presidente da Associação Nacional de Procuradores da República, a ANPR, José Robalinho Cavalcante. Conforme a gente sinalizou no bloco anterior, vamos falar sobre o Hospital da Criança, que está trazendo muita polêmica essa semana. O Hospital da Criança, o Ministério Público questiona o modelo de gestão hoje adotado pelo Hospital da Criança e o governo do Distrito Federal diz que não pode assumir esse hospital inteiramente. O que se teme? Que hoje esse hospital, que funciona com excelência, possa funcionar tenha que passar a funcionar no caos, como é o restante da rede pública de saúde, em função desse questionamento do Ministério Público. Qual que é a posição do senhor em relação a isso? Isso é do Ministério Público do Distrito Federal, não é do Ministério Público Federal, mas eu até como cidadão de Brasília, e não apenas como líder associativo do Ministério Público, eu gostaria de dar a seguinte opinião. Primeiro, isso tem que ser visto com muita serenidade. Poucas áreas do serviço público do Distrito Federal geraram tanto vazamento, tantos desvios de dinheiro ou tem tantos processos por prejudicar a população com superfaturamentos quanto a área de saúde. Eu não estou falando desse governo nem deste secretário, que fique muito claro. Mas é só olhar, nós já tivemos secretários de saúde aqui presos, nós temos secretários de saúde processados, uma coisa extremamente complicada. Aí vem o Ministério Público e faz um processo que, ao fim e ao cabo, diz o seguinte: olha, está muito bom esse modelo, mas eu quero saber quem vai controlar, porque é gasto público, tem que ser verificado como é que se gasta. E ainda diz outra coisa: olha, esse modelo também é muito bom, é de excelência, mas é um modelo muito caro. Está custando muito dinheiro para a quantidade de benefício que ele gera. Levando em conta que o resto do sistema está à míngua, reportagens uma atrás da outra dizendo que está faltando material básico, isso vale ou não vale a pena? São questionamentos válidos, questionamentos que podem estar corretos ou não, mas são questionamentos razoáveis e foram feitos perante o Poder Judiciário. E aí vem o ponto: o Poder Judiciário deu razão ao Ministério Público. Sinal de que isso não são alegações tão absurdas assim. E o Poder Executivo esticou a corda até o momento em que o Poder Judiciário não deu mais nenhuma possibilidade dele recorrer e agora joga a população contra o Ministério Público e a Justiça. Eu podia ter sentado e conversado sobre esse modelo há muito tempo atrás. Então, essa é uma situação que deveria todo mundo sentar, o governador Hollenberg, o secretário de Saúde, o Ministério Público, eu tenho certeza, não se recusará, Tribunal de Contas do DF, quem mais estiver, e sentar para chegar à melhor solução para a população. E dizer que a solução não é tão óbvia. Não vai se poder multiplicar o modelo do Hospital da Criança para todo o sistema, e aquele modelo tem um custo que está sendo carreado para o resto do sistema. Com isso, eu repito o seguinte: eu não tenho a menor condição, não conheço a fundo o processo, de dizer se o modelo deve ou não ser mantido, ao fim e ao cabo, ou fazer um julgamento sobre a questão do modelo. Eu acho até que buscar soluções alternativas para a saúde são muito interessantes, mas acho que tem que se ter mais serenidade e se compreender que o Ministério Público do Distrito Federal está atuando em favor da população e da sociedade, pedindo melhor controle de gastos, e numa área que particularmente prejudicou, ou a população foi prejudicada nos últimos anos. Tem tempo ainda para mais uma pergunta? Na verdade, não. Eu sei que você queria fazer mais uma pergunta, Léo, mas não temos tempo. Imagine. O nosso tempo acabou. Muito obrigado pela presença aqui no CB Poder. Eu que agradeço. O Correio Brasiliense TV Brasília, Rede TV ficam por aqui com mais uma edição do CB Poder. Se você quer rever esse programa, ele estará disponível daqui a pouquinho em tvbrasilia.com.br. E antes de nos despedirmos, ainda dá tempo para dar parabéns para o Léo, porque hoje é aniversário dele, mais um ano de vida. Parabéns. Leonardo Cavalcante aqui com a gente, que é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. Muita felicidade para você, Léo. Surpresa aqui, obrigado mesmo. E a gente volta na próxima segunda-feira com mais entrevistas importantes e exclusivas e para a sua vida. Tchau. Curta aí o novo mundo de benefícios da BRB Card feito para você. Bateu aquela fome? Então vem pra Pastelaria do Beto. O melhor pastel da cidade, fabricação artesanal, mais de 25 sabores. E para acompanhar, caldo de cana com limão, abacaxi, maracujá e laranja. E além de tudo isso, temos pratos executivos e sanduíches. E quais são os sanduíches, Beto?
Mortadela Cerati nos moldes do Mercadão de São Paulo, X-filé tudo e o carro-chefe sanduíche de pernil. E o chefe do Pastel tem uma novidade pra gente. É isso aí, Carol. É o nosso pastel de costela Angus, Nutella com morango, biscoito Oreo e o nosso mega sanduíche de pernil com barbecue no pão australiano. Pernil com barbecue, maionese, queijo cheddar e cebola crocante, uma delícia. Tudo isso vocês encontram aqui na Pastelaria do Beto, Feira dos Importados. Vem!